Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem, né? Estejam aí seguros e assistindo às aulas, principalmente, né? Que é o que importa. Eu ando verificando lá, as visualizações não estão tão bem quanto eu gostaria, quer dizer, nem todos assistem às aulas, né? Mas tudo bem. Tudo bem para mim, para vocês não é tão bem assim, tá? Mas aqueles que assistem, fico muito feliz, tá? Então vamos lá começar nossa aula 4. Vamos falar da raiva, né? O CID é 10 a 82. A definição: doença de caráter agudo, quase sempre fatal, popularmente conhecido como doença do cachorro louco e hidrofobia. Tá? Medo de água. A causa: agente infeccioso é o vírus da raiva. Qual que é a transmissão da raiva? A transmissão da raiva se dá pela penetração do vírus contido na saliva do animal infectado, principalmente pela mordedura e mais raramente pela arranhadura e lambedura de mucosas. Mais comum pela mordida do que pela lambida ou pelo arranhão, tá? Qual animal? Pode ser o cachorro, morcego, tá? O vírus penetra no organismo, multiplica-se no ponto de inoculação, atinge o sistema nervoso periférico. Vocês tiveram anatomia, sabemos qual é o sistema nervoso periférico, autônomo, que está relacionado aqui, sistema respiratório, né? Depois ele atinge o sistema nervoso central. A partir daí, dissemina-se para vários órgãos e glândulas salivares, onde também se replica e é eliminado pela saliva das pessoas ou animais enfermos. Há relatos de transmissão de humano para humano através de um transplante de córnea, tá? Há algum relato, tá bom? Os sinais e sintomas. Inicialmente a doença provoca sensação de ansiedade, cefaleia, febre, mal-estar e alterações de sensibilidade no local de penetração do vírus. Quer dizer, aonde o animal mordeu, tá? Tem uma sensibilidade ali. Evolui em seguida com manifestações de paresia ou paralisia, produzindo espasmos dos músculos de deglutição, quando o paciente tenta ingerir água, líquido. A seguir aparecem delírios e convulsões. A morte sobrevém em consequência de paralisia dos músculos quais? Respiratórios, tá? A evolução fatal se dá entre 2 a 6 dias após a invasão do vírus, tá? Após a mordida. É bem rapidinho, se você for ver, de 2 a 6 dias, né? O diagnóstico: no exame físico, frente à suspeita clínica, observar atentamente as faces, presença de hiperacusia, que é uma sensibilidade auditiva, hiperosmia, que é uma sensibilidade olfativa, tá? Fotofobia, que é dor ao olhar a luz, né? A aerofobia, gente, é o medo excessivo de sair ao ar livre, tá? Hidrofobia e alterações do comportamento. Profilaxia: o que podemos fazer de prevenção? A vacina contra a raiva aos animais e pessoas com risco ou vítima de mordedura de animal. Professora, tem essa vacina? Tem. Às vezes, quando o paciente chega que diz que foi mordido, tem uma vacina da raiva, tá? Neste último, recomenda-se 5 doses com intervalo de 6, 3, 7, 14 e 28 dias a partir da data do acidente, tá? Então, quer dizer, me mordeu, toma agora a vacina. Depois de 3 dias, toma vacina. Depois de 7, toma vacina. Depois de 14, toma vacina. Depois de 28 dias, toma vacina. São 5 doses, tá? Se eu não me engano, 0,5 ml. O tratamento:
Independente do ciclo, não existe tratamento específico para a doença. Na fase atual, o tratamento dessa doença é paliativo. Isto é, dirige-se ao alívio dos sintomas, principalmente os espasmos. Os pacientes devem ser mantidos em quartos isolados, aquecidos, em silêncio e na semi-obscuridade, já que ele tem uma fotofobia, né? Por isso, a profilaxia pré ou pós-exposição ao vírus rábico deve ser adequadamente executada. Qual é a profilaxia? Vacina, tá? O paciente deve ser atendido na unidade hospitalar de saúde mais próxima, sendo evitada sua remoção. Quando imprescindível, tem que ser cuidadosamente planejado. Quando não tem jeito, gente, tem que tomar cuidado para a remoção desse paciente. Por quê? Porque se ele já entrar com um quadro de deficiência respiratória, não é todo lugar que vai saber atender esse paciente, né? Não vai ter equipamento para esse paciente, por isso que precisa ser bem planejada para onde vai ser enviado esse paciente, tá? Quais são os cuidados de enfermagem? Manter o enfermo em isolamento em quarto com pouca luminosidade. Lembra? Fotofobia. Evitar ruídos e formação de correntes de ar. Aerofobia. Proibir visitas e somente permitir a entrada de pessoal da equipe de atendimento. Recomenda-se como tratamento de suporte, dieta por sonda nasogástrica e hidratação para manutenção do balanço hídrico e hidroeletrolítico na medida do possível, usar sonda vesical para reduzir a manipulação do paciente, controle da febre e vômito, realizar os procedimentos para aferição da pressão venosa central, a PVC, e correção da volemia na vigência de choque. O choque, gente, hipovolêmico, não é só pela perda de sangue, mas pela perda de líquido do corpo, tá? Por exemplo, se ele estiver vomitando muito, né? Então ele pode entrar em choque. Aí eu coloquei a fotinho tanto do animal quanto do paciente, tá? Vamos falar da rubéola. A rubéola, o CID é 10B06, tá? A definição: doença exantêmica aguda, quer dizer, da pele, né? Aparece aqueles exantemas na pele, de etiologia viral, não é bacteriana, que apresenta alta contagiosidade, acometendo principalmente as crianças. Lembra que eu falei que existem algumas doenças que é específica da infância? Então, rubéola é uma delas, tá? Doença de curso benigno, sua importância epidemiológica está relacionada ao risco de abortos, natimortos e malformações congênitas como cardiopatias, catarata, surdez, denominada síndrome da rubéola congênita, quando a infecção ocorre durante a gestação. Gente, quando o perigo maior não é quando a criança pega a doença, e sim quando a mulher está grávida, tá? Porque o nenê pode ou a mulher pode sofrer um aborto, ou o nenê pode nascer morto, ou com alguma malformação, quer dizer, surdez, catarata, que a gente já falou lá em clínica, né, cirúrgica, a catarata, que é aquela pelezinha branca, ou se não, cardiopatia, algum problema no coração, tá? Esses são os grandes problemas da rubéola. A causa: o vírus da rubéola, gênero rubivírus, da família togavírus. O modo de transmissão: através de contato com as secreções nasofaríngeas de pessoas infectadas, tosse, espirro, por gotícula, tá? Lembra? Precaução
multiplicação por gotícula, transmissão por gotícula, tá? A infecção é produzida por disseminação de gotículas ou contato direto com os pacientes. A transmissão indireta, mesmo pouco frequente, ocorre mediante contato com objetos contaminados com secreções nasofaríngeas, sangue e urina. O contato direto é por gotícula, tá? A pessoa falou, espirrou, tossiu, ou então indireta pelo contato com a secreção da pessoa. Pode ser o suor, tá? Pode ser urina, pode ser sangue também. Os sinais e sintomas: exantema maculopapular, quer dizer, sai umas feridas que sai exudato, tá? Umas feridonas assim na pele. Iniciando-se na face, couro cabeludo e pescoço, espalhando posteriormente para o tronco e membros. Além disso, apresenta febre baixa, cefaleia, dores generalizadas, que é artralgia e mialgias, quer dizer, tanto dor nas articulações quanto muscular, conjuntivite, coriza e tosse. Qual que é o diagnóstico? O exame laboratorial, sorologia de rubéola, IgM e IgG. A profilaxia, a vacina contra a rubéola, SCR, sarampo, cachumba e rubéola, tá? Por isso que a mulher, quando tá grávida, o médico que tem que liberar a vacina, tá? É o médico que vai dizer se ela pode tomar a vacina ou não. O tratamento não há tratamento específico para a rubéola. Os sinais e sintomas apresentados devem ser tratados de acordo com a sintomatologia e terapêutica adequada. Quer dizer, de acordo com o que o paciente está sentindo. Se ele está sentindo só dor, então vamos dar o remédio para dor. Se ele está saindo aquelas feridas, vai tratar aquelas feridas, tá bom? Aí a fotinho, né, de como que é a rubéola, ou segundo alguns que dizem rubéola, né? Vamos falar agora do sarampo, que é exantema também, né? É uma doença que aparece aquelas coisinhas na pele também, tá? Mas tem diferença de sintomas. Vamos lá, o sarampo, o CID é 10B05. A definição: doença exantemática, viral aguda, infecciosa grave, transmissível e extremamente contagiosa, que ocorre geralmente na infância, entre menores de 5 anos. Mas esse ano, até o final do ano passado, meio do ano passado e esse ano, tivemos o surto de sarampo, né, aqui no Brasil. Por isso que eu lembro no começo do ano, né, no início do ano, fomos vacinados. Eu fui vacinada, né? Vários adultos aí foram vacinados, né? É uma doença de distribuição universal, quer dizer, não é igual aquelas doenças que a gente vinha igual da aula de ontem, dengue, chikungunya, né? Que falava sobre doenças tropicais, né? De países tropicais. Não, essa é de doença de disseminação universal, tá? Não é característico apenas de um país ou de alguns países, tá? Endêmica nas grandes coletividades urbanas, com epidemias a cada 2 ou 4 anos, quando a cobertura vacinal é baixa. Então, se a cobertura vacinal está baixa, a cada 2 ou 4 anos tem uma epidemia da doença. E se você for ver, verdade, porque muitos de nós, quando éramos pequenos, ou não tomamos a vacina ou tomamos uma dose. Por isso que eu me recordo muito bem de ter assim, quem tem 2 doses não precisa tomar vacina, mas quem não tem nenhuma ou só tem uma precisa tomar o reforço, né?
A viremia causada pela infecção provoca uma vasculite generalizada, responsável pelo aparecimento das diversas manifestações clínicas, inclusive pelas perdas consideráveis de eletrolíticos e proteínas, gerando o quadro esfoliante característico da infecção. Vamos ver mais para frente, calma. Além disso, as complicações infecciosas contribuem para a gravidade do sarampo, particularmente em crianças desnutridas e menores de 1 ano. Desnutridas por quê? Porque ele acabou de falar, a perda é de eletrolíticos e proteína, tá? A causa: o vírus do sarampo pertence ao gênero microbilivírus da família Paramyxoviridae. Nossa Senhora! O modo de transmissão: pelo contato direto, através de secreções nasofaríngeas expelidas ao tossir, espirrar, falar ou espirrar. O que eu falei? Por gotícula, né? O contato indireto é raro, pois o vírus do sarampo é rapidamente destruído fora do organismo humano. Menos mal, né? Quando ele sai aqui, ele já é destruído, né? O contato indireto, quer dizer, suor, essas coisas assim, tá bom? Os sinais e sintomas. O sarampo típico começa com febre alta, coriza, tosse e conjuntivite, que dura de 3 a 5 dias. As manchas de Koplik aparecem na mucosa bucal de 2 a 4 dias após, aquelas manchinhas avermelhadas, tá? A erupção cutânea característica aparece de 3 a 5 dias após o início dos sintomas, de 1 a 2 dias após o aparecimento das manchas de Koplik. Comece em frente baixo dos ouvidos e no lado do pescoço, como máculas irregulares que se tornam mácula papular, espalham-se rapidamente. Então começa-se aqui, né? E depois que se espalha pelo corpo. Primeiro aquelas pintinhas e na boca também, tá? Na boca e aqui aquelas pintinhas aqui atrás da orelha, né? E no pescoço. Depois espalha pelo corpo todo, tá? Espalha-se rapidamente, entre 24 e 48 horas. Para o tronco, extremidades, quando começam a desaparecer na face. Então, só começa a aparecer aqui no tronco e nos membros depois que sai do rosto, tá? E do pescoço também, tá? Em 3 a 5 dias, a febre abaixa, o paciente sente-se mais confortável, a erupção cutânea começa a desaparecer rapidamente, deixando uma descoloração marrom acobreada, seguida de descamação. A persistência da febre após o exantema sugere possíveis complicações. Então, no curso natural da doença, aparece o exantema, né, aquelas manchinhas, e se não teve nenhuma complicação, vai sumindo, vai aparecer meio acobreada a pele e depois vai sumindo, né? A febre e tudo. Agora, se tiver febre alta, é que teve alguma complicação. O tratamento: não existe tratamento específico, são medidas paliativas dependendo da necessidade, quer dizer, dependendo dos sintomas do paciente, tá? A profilaxia: vacina contra o sarampo, cachumba e rubéola, né? Aí, ó, tá vendo? Na palma da mão, espalha no corpo todo. Mas lembra, na boca, no pescoço e no rosto. Quando some daqui é que aparece no tronco e nos membros, tá? Vamos falar do tétano. Que aqui diz que é o tétano acidental. O CID é 10 a 359. Definição: doença infecciosa aguda, não contagiosa, causada pela ação de toxinas produzidas pelo Clostridium
tetani, que provocam um estado de hiperaccitabilidade, o sistema hiperaccitabilidade, o sistema nervoso central. Aonde que ele acomete o vírus? Ele acomete principalmente o sistema nervoso central, tá? A causa, o Clostridium tetani ou bacilo de Nicolai. 1885 é que foi descoberto, tá? É gram positivo, estritamente aeróbico, resistente à ebulição durante 8 minutos, à dessecção, à luz e aos antissépticos. Conserva sua vitabilidade durante anos ao abrigo da luz. O bacilo tetânico sobrevive a temperatura de 37 graus, podendo sobreviver a variação entre 14 e 43 graus. Quem foi meu aluno que viu microbiologia, sabemos que algumas bactérias, elas sobrevivem até certo grau, até acima de certo graus ou abaixo de certo graus, né? Então tá aí para vocês verem que ele sobrevive até 43 graus, né? O bicho é resistente, gosta de calor, tá? O modo de transmissão. Não há transmissão direta ou indireta. A infecção ocorre pela introdução dos esporos em solução de continuidade da pele ou mucosas, ferimentos superficiais ou profundos de qualquer natureza, em meio a condições favoráveis de aerobiose. Anaerobiose. Os esporos transformam-se em formas vegetativas que são as responsáveis pela produção de tetanospasmina. A presença de tecidos desvitalizados, corpos estranhos, isquemia, infecções contribui para diminuir o potencial de oxirredução. Gente, o mais comum de pegar tétano através de coisas, enferrujadas, objetos enferrujados, né? Que é o mais comum, prego, né? Às vezes pisa no prego, ou se fere em algum prego, alguma coisa assim, ou alguma coisa que esteja enferrujada, é o que nossos avós já diziam, né? Os sinais e sintomas: trismo, riso sardônico, fica assim, tá? Sabe o riso do Coringa? Então, é assim que fica, tá? Opistótomo, rigidez abdominal. A forma generalizada é classificada em 3 grupos: leve, moderada e grave, baseada no tempo de progressão do vírus no corpo, tá? O grupo 1, que é o leve, o período de incubação é maior de que 14 dias e o de progressão superior a 6. Então, gente, ele fica incubado 14 dias. Depois de 14 dias é que começa a aparecer os sintomas, tá? Os sintomas são discretos, boa resposta aos sedativos. O grupo 2 é grave. O período de incubação ocorre entre 10 e 14 dias e a progressão de 3 a 6 dias. Os sintomas são intensos. Rigidez generalizada. Gente, tem rigidez muscular porque afeta o sistema nervoso central, tá? Inexistem os sintomas de insuficiência respiratória. Febre, então quer dizer, não existe insuficiência respiratória, não para os músculos respiratórios, tá? Só os músculos dos periféricos, né, que é dos braços, das pernas, tá? Inexistem sinais de insuficiência respiratória. Febre e sudorese são discretas. A resposta aos relaxantes e sedativos controla o sistema de modo satisfatório, que são os músculos, tá? Lembra do riso sardônico? Então, o grupo 3, gravíssimo. O período de incubação é menor que 10 dias e o de progressão inferior a 3 horas. Caracas, meu. Então, cara, não, forma gravíssima, meu. Menos de 10 dias é que fica incubado e em menos de 3, inferior a 3 horas, começa a aparecer os sintomas mais graves, gente. Olha só. Os sintomas bastante intensificados causam com frequência a aspiração de salivas
ou do conteúdo gástrico para vias aéreas durante as crises de apneia. Resposta aos sedativos e relaxantes é inadequada, traqueostomia e ventilação artificial prolongado. Cara, chega a pessoa ter que fazer uma traqueo, né? Porque entubar é meio perigoso para ela. A forma localizada manifesta-se por hipertonia, que é um aumento da contração, tá? E espasmos musculares limitados quase que exclusivamente aos grupos musculares inervados pelas vias neural que transporta a toxina da região do ferimento. Gente, tudo é um músculo, tá? A forma cefálica, entretanto, pode levar o paciente ao óbito por insuficiência respiratória, consequência de espasmos da glote ou laringe, que é o grupo 3, que é o gravíssimo que a gente acabou de falar. O tratamento. Não existem meios de se fazer o tratamento etiológico, pois processos de desoxidação ou neutralizar a toxina que se encontra fixada nos tecidos ainda são desconhecidos. Desse modo, o tratamento é essencialmente sintomático. Gente, não existe um tratamento quando o paciente não tem sintomas. É só quando ele apresenta os sintomas, porque vai tratar os sintomas, tá? Profilaxia, tá? Profilaxia não, a gente acabou de falar, paliativo, que é só quando tem os sintomas mesmo. A profilaxia, a higiene das lesões e a vacina contra o tétano. Por isso que é muito importante, gente, a gente se vacinar contra o tétano de 10 em 10 anos, porque a gente está frente a um monte de situações aí que a gente pode ficar acometido, né, pela doença. A gente sabe que aquele prego, aquele objeto pérfuro vai fazer mal ou não? Nós não sabemos. Então, por isso que precisamos tomar a vacina de 10 em 10 anos, tá? Quais são os cuidados de enfermagem? Manter jejum absoluto e não instalar sonda nasogástrica nas primeiras 48 horas da internação, justamente, lembra aquele problema respiratório, aquele problema de glote? Então, porque às vezes não vai poder fazer a passagem de sonda, né? Ou entubar pela coisa, vai ter que fazer uma traqueo, por isso que não pode sondar, tá? Fazer sondagem vesical permanente se o paciente não conseguir urinar espontaneamente, suprimir qualquer tipo de estímulo, realizar atividades durante o período máximo de sedação do paciente, repor perdas de líquidos liberadas durante a exaustão física. Gente, porque eles têm os espasmos. O espasmo é bem grande. Eu vou mostrar a foto para vocês no próximo slide vai ter a foto. Então, eles têm um espasmo muito grande, um esforço muscular grande, tá? Manter o paciente em quarto especial onde possa evitar estímulos de qualquer espécie, manter vigilância rigorosa para o controle de frequência das contraturas, manter pulsão venosa para casos de emergência, caso seja tétano neonatal, proteger o olho com gases umedecidas em soro fisiológico para evitar a lesão de córnea. Aqui a foto, vocês estão vendo o espasmo que está falando, o esforço muscular, é isso que acontece, como ele se contrai todo, tá bom? É séria a doença, a gente viu o que é, por isso precisamos nos vacinar, sim, vacinar nossas crianças, sim, tá bom? Então, a nossa aula acabou hoje, que pena, mas amanhã tem mais. Tá bom? Um beijo, obrigado, tchau.